Olá, campeão, olá, campeã! Prazer estar aqui com você, Raul Candeloro, no Quantum Cast de hoje, falando de resiliência. Pedido que foi feito pelo Gustavo, acho fantástico quando alguém curte e comenta. O Gustavo pediu para falar de uma série de coisas, resiliência é uma delas. Resiliência está muito ligado à alta performance e muito ligado a vendas premium, tá? Então, quando a gente vai falar aqui no Quantum Cast, geralmente estou falando de atitudes que refletem na vida inteira, mas como a gente é da área de vendas, geralmente acaba falando mais sobre isso. É natural, né? E resiliência sempre fez parte. Quando a gente fala do chá das vendas na Venda Mais, atitudes, certo? Que é o A do chá, a gente trabalha com 10 delas. E resiliência, desde o começo, fez parte da lista porque ela é fundamental, não só em vendas, mas na vida. Então, vamos falar sobre isso. Lembre que a ideia do Quantum Cast, a nossa missão aqui é fazer com que você tenha a energia suficiente para subir de um nível para o outro. A resiliência, e eu tenho falado muito sobre isso, estou fazendo, por exemplo, um curso de reengenharia mental em vendas, e ontem estava falando sobre crenças limitantes em relação à competência. E a gente tem que ter cuidado porque se a gente não cuida, tá? Se a gente não presta atenção, muitas vezes nessa nossa jornada para cima, a gente começa a escorregar novamente para baixo. E aí o que acontece é que a gente entra num ciclo onde a gente sobe e cai, sobe e cai, sobe e cai. A ideia do Quantum Cash é te ajudar a subir e permanecer lá para você poder ir depois para o outro degrau. Eu não quero que você fique o tempo inteiro escorregando e caindo. Só que para isso a gente precisa prestar atenção em algumas coisas e daí a importância de falar de resiliência. Se você olhar na ciência o que significa a resiliência é a capacidade de um corpo de receber uma pressão, por exemplo, um impacto, e depois voltar à sua forma original. Então, imagine, por exemplo, uma esponja. Eu aperto a esponja, né, fica amassada. Enquanto eu estou pressionando ela, está amassada dentro da minha mão. Eu solto ela volta à sua forma original. Então, tecnicamente falando, resiliência é isso. Em relação à psicologia, resiliência significa a capacidade de você receber um impacto externo e a forma como você lida com ele, tá? Então, é como você volta ao teu normal. É quase como se você tivesse sido desequilibrado, e aí, então, como que você volta ao equilíbrio? Sair do meu melhor, sair do meu prumo, sair do meu, né, do meu norte, do meu centro. Eu tô desequilibrado, tô caindo para um lado, tô caindo para o outro. Como que eu volto? Uma pessoa que vai ter alta performance precisa saber fazer isso constantemente, porque a vida o tempo inteiro é quase como se a gente estivesse no mar com ondas, né, correnteza, vento, coisas acontecendo. Às vezes elas estão favoráveis, às vezes a gente não tá sendo ajudado por isso. Mas eu não posso ficar o tempo inteiro só esperando que o mundo conspire a meu favor. Nem sempre isso vai acontecer. Muitas vezes sim, tá? Mas às vezes não. E aí a gente tem que saber lidar com isso. Isso é resiliência. Então, exemplo típico que eu dou, por exemplo, de resiliência, e você vai ver, hoje eu vou falar sobre os 7 Cs da resiliência e vou colocar mais um no final, que é o oitavo, que eu acho que é importante. Bom, é um exemplo que eu gosto de dar porque todo mundo entende. Eu decido que eu vou fazer alguma coisa. Por exemplo, eu vou economizar dinheiro, ou eu vou para academia, ou vou parar de fazer alguma coisa. E eu passo a tentar ser consistente. Então, eu disse que eu vou para academia todos os dias, eu fui na segunda, fui na terça, não fui na quarta. O que acontece na quinta? Eu sempre pergunto isso para as pessoas. O que acontece na quinta? Porque isso é resiliência. Eu tinha um plano original, o plano original não está acontecendo, e agora? Como que eu me adapto? As pessoas que não têm alta performance, elas passam a usar coisas negativas como justificativa mental, emocional, psicológica, para desviar do seu plano original. Então, o meu plano original não era ir para a academia. Meu plano original era entrar em forma. Eu queria perder peso, era alguma coisa. Por algum motivo que eu estou indo para a academia. O ir para a academia, o ato de ir para a academia é simplesmente uma forma de eu transformar aquele desejo, um sonho, uma meta, um objetivo, em algo concreto. Se eu quero esse objetivo, eu tenho que parar para pensar o que eu tenho que fazer para chegar nesse objetivo. Eu começo a fazer essas coisas, algumas delas não vão dar certo, outras vão, algumas eu não vou conseguir fazer, então eu falei que ia todo dia, não consegui, eu falei que eu ia treinar todos os dias 1 hora, tem dias que eu não vai dar tempo, vou 45 minutos. O que acontece? As pessoas de alta performance vão dizer, não interessa se eu não conseguir ir na quinta-feira, eu vou na sexta, ou não conseguir na quarta, eu vou na quinta, porque eu tenho um objetivo. A resiliência, você vai ter que entender isso, né? Eu vou falar disso depois, mas tem que estar conectada com alguma coisa. Por isso que eu sou resiliente, porque eu quero de verdade uma outra coisa. O que eu estou fazendo é só um jeito de chegar lá. Outro exemplo que eu gosto muito de dar é, por exemplo, golfe. Não sou um exímio jogador de golfe, joguei algumas vezes, gosto de assistir,
e às vezes você vai em alguns lugares que tem um campo de golfe, acho super bonito, então andar no campo de golfe, mas o campo de golfe, se você olhar, a pessoa tá aqui num lugar onde começa, tá? Ela vai dar uma tacada inicial, ela tá vendo lá um buraco que tem num lugar chamado green, tá? Porque a grama ali é bem verde, então vai lá e tem uma bandeira para marcar onde você deveria estar indo. Rarissimamente a bola vai reto. Mesmo os mais profissionais, a bola não vai reto. A bola vai para um lado, vai para o outro, e aí você vai ajustando. Então, se a bola vai muito para a esquerda, você chega onde está a bolinha, você diz, ok, a próxima tacada qual que vai ser? Ah, o vento está para cá, hoje está inclinado, qual taco que eu uso, né? Se eu dei muita força, se eu dei pouca força. Veja, eu vou adaptando o meu plano. Isso é resiliência, a definição de resiliência. Eu não vou em linha reta, eu vou indo para um lado para o outro. Um barco que está indo contra o vento, né? Então, outro dia, uma amiga nossa estava contando de uma aventura desastrada que eles tiveram. Eles saíram para andar de barco. Uma mulher do grupo disse: pode deixar comigo, eu já andei muito, eu sei o que fazer. E eles foram a favor do vento. E quando estava a favor do vento, estava tudo maravilhoso. Na hora de voltar, ela não sabia voltar contra o vento. E ela disse para todo mundo: gente, eu não sei voltar. E todo mundo discute: você falou que você sabia. Eles ficaram indo para cá e para lá, tiveram que pedir ajuda, aí começou a marola, entrou uma tempestade, pessoas começaram a passar mal com enjoo, foi toda uma confusão. Ninguém se machucou, foi tudo certo, mas a definição de resiliência era justamente essa. Todo mundo consegue ir bem quando o vento está a favor e quando o vento está contra. E aí que eu começo a me adaptar. Um barco, um capitão, um comandante que sabe navegar, vai saber navegar contra o vento também. E para fazer isso, você não vai em linha reta. Isso que é importante entender. Você não vai em linha reta contra o vento. Você vai indo para um lado e para o outro, aproveitando a força. Se você estudar artes marciais, por exemplo, tem artes marciais que são de embate puro e direto. E tem algumas artes marciais que são mais de subterfúgio, vou chamar. Eu uso a energia do inimigo. Então, as que começam com Ju, por exemplo, Judô, Jiu-Jitsu, você vai ver que eu estou, na verdade, usando a força que vem contra mim e eu adapto ela. Isso também é resiliência. Então, você vê que a ideia, o conceito de resiliência é muito legal porque ele se adapta a muitas coisas na nossa vida. E tem vários estudos que mostram que a resiliência está muito ligada a atingir resultados, metas que a gente vai se colocar na vida, mas principalmente é uma estabilidade emocional importante. E foi daí que eu achei essa lista dos 7 Cs que a Academia Americana de Pediatria usa para desenvolver resiliência em crianças e em adolescentes. Eu estava pesquisando coisas de alta performance e encontrei essa lista, eu achei ela fantástica. Então, quando você quer desenvolver a resiliência, você, na verdade, abre em pequenos componentes menores que são os fatores que constroem a resiliência. Quero melhorar a minha resiliência. Ok, tem 7 coisas que eu posso fazer e eu vou defender no final que tem uma 8ª. Mas essas 7 coisas defendidas pela Academia de Pediatria, basicamente são a fundamentação de todo mundo que quer trabalhar seriamente a melhora na resiliência. Porque é uma pergunta constante. Como é que eu faço para lidar com resiliência? Imagine que eu tenho, por exemplo, uma venda. Vamos voltar para vendas, e eu estou fazendo uma venda que é premium. Tá? Uma venda premium tem um ritmo diferente, o cliente tem um jeito diferente, eu tenho um processo, uma sequência diferente. Tem estudos que mostram, por exemplo, principalmente em venda premium B2B, que, quando eu estou vendendo para uma empresa, que a maior parte das vendas acontece no começo de um relacionamento entre o 7º e o 9º contato. Tá? Entre o 7º e o 9º contato. Se você olhar o que os vendedores e as vendedoras estão fazendo, eles estão abandonando entre o 3º e o 5º contato este processo de venda. Então, está tendo um gap aqui, certo? Está tendo um desalinhamento. Os clientes estão levando mais tempo para decidir uma compra, os vendedores estão tentando acelerar. Mas, se você for realmente se aprofundar, você vai ver que os vendedores estão abandonando a 3ª ou 5ª tentativa de contato. Não é nem no contato, mas é tentativa de contato. Por que isso está acontecendo? Se você for falar com vendedores e com lideranças, está faltando persistência. Está faltando persistência. Mas essa é uma visão rasa, para mim ela é superficial. Se você se aprofundar, por que falta persistência? Porque essa é a pergunta, certo? Eu jogo lá uma culpa qualquer, uma justificativa, digo, ok, vamos nos aprofundar. Por que é que está faltando persistência? Está faltando persistência porque está faltando resiliência, porque na minha cabeça eu tinha uma visão de que as coisas iam fluir de uma certa forma, a realidade não está batendo com a imagem que eu tinha dela, eu tinha uma imagem idealizada, o que está acontecendo não está de acordo com isso,
é uma coisa negativa e eu pego e abandono. Então parece que eu tive falta de persistência, mas na verdade fui eu que não consegui me adaptar ao processo. E porque eu não tive resiliência, acabou que eu desisti. E aí acaba batendo na persistência. Então note que a resiliência começa até a contaminar, e às vezes pode ser positivamente, muitas vezes não, a outras atitudes. Tá? Então, se eu sou resiliente de verdade, eu vou ser mais criativo, porque eu vou dizer isso aqui que eu estou fazendo não está funcionando. O que eu poderia fazer de diferente? Você vai ver que muita gente vai dizer: eu não tenho criatividade, ou um gestor, uma gestora dizendo: a minha equipe não tem criatividade para lidar com algumas situações. Dá um passo atrás, dizer, por que não é criativo? Por que não é criativo? Sem falar de crenças limitantes, mas a resiliência claramente aparece aqui, tá? Então, claramente vai aparecer a falta de resiliência. Como eu não sou resiliente, eu não viro, certo? Meu cérebro, eu não adapto para dizer o que eu poderia fazer de diferente. Então, note como resiliência, no fundo, ela dá sustentação a muitas das outras atitudes. Ela que permite que eu me adapte, porque o mundo vai estar me pressionando de certa maneira. De novo, vento, maré, né? Entenda isso como energias que vêm a favor e contra. A forma como eu lido com ela é resiliência. Tá? Então, eu vou recapitular rapidamente aqui os 7 Cs para você entender quais são. Depois eu vou pedir para a Nicole e para o Gabriel colocarem aqui no texto, para você poder olhar depois com calma. E você pode se autoavaliar em relação a cada um deles. Porque é muito legal de dizer, ok, eu quero melhorar a minha resiliência. O que é que eu deveria fazer de concreto? Na hora de você abrir o Cs, você vai dizer, eu posso trabalhar isso aqui. A ideia é você poder entender, certo? Embaixo de resiliência, o que de verdade está sustentando ou o que está falhando para dar sustentação. E aí você pode trabalhar isso melhor para você mesmo, ou se você é líder, você pode trabalhar com a tua equipe, tá bom? Então, revisando os 7 Cs da Academia Americana de Pediatria. Primeira coisa é confiança. Resiliência tem muito a ver com confiança. Se eu estou me auto-sabotando, tá? Então, falando de crenças mentais limitantes, se eu estou me auto-sabotando, se eu estou com baixa confiança, se eu estou duvidando o tempo inteiro de mim, eu tendo a me paralisar, eu tendo a não fazer algumas coisas. Minha confiança está baixa, pode saber que ela arrasta junto a resiliência. Se a minha confiança está baixa, ela traz a resiliência para baixo. Por quê? Porque a resiliência precisa de uma ação. A resiliência, pode olhar, ela não é você ficar parado aguentando a pancada. É você aguentar a pancada e voltar ao teu estágio natural. Então, tem uma questão de eu receber e voltar. A resiliência não é passiva. Ela tem uma proatividade. Ela tem uma adaptação. Eu estou lidando com uma energia, mas de maneira proativa. Então, eu preciso ter um pouco de confiança nesse processo. O que é que aumentaria a minha confiança? Então, por exemplo, quando a gente vai trabalhar técnicas de como lidar com algumas crenças limitantes, o meu curso Reengenharia Mental em Vendas fala sobre isso. Uma das coisas que eu posso fazer é o que se chama de exposição programada. Tá? Então, eu começo a me desafiar lentamente em relação a algumas áreas que eu acho que eu preciso melhorar. Mas eu não dou grandes saltos. Tá? Então, vamos dizer que eu estou fora de forma. Eu não saio para correr uma maratona amanhã. Eu posso até me inscrever para uma maratona, mas vai ser daqui a um ano, porque eu coloquei um objetivo, mas amanhã eu saio para andar. Pronto, se eu andar 5 minutos já é mais do que eu fiz. Hoje não andei nada, certo? Eu fiquei no sofá vendo mídias sociais e Netflix. Não funcionou para nada. Mas amanhã eu vou, ou hoje mesmo, se eu puder, dizer, pelo menos 5 minutos eu consigo andar, vou dar uma volta na quadra. Não é nada, é mais do que você fez, 1 é mais do que 0. E note como amanhã você já está um pouco mais confiante de que 5 minutos você consegue fazer. 1 volta na quadra você consegue fazer. Vamos dar 2, vamos dar 1,5. Eu vou para a academia, eu não vou começar levantando 100 quilos, eu vou começar levantando 5. Mas 5 não é nada, não vale para nada. Vale sim, porque 5 é mais do que 0. E você já começou. Fez 2, 3, 4 dias de 5, 5 vai estar fácil. Você vai dizer, espera aí, eu posso ir para 6, eu posso ir para 7. Então essa exposição gradual vai te dando confiança. E o que é legal da exposição gradual é você entender esses degraus, certo? Subindo, é que na hora que você sobe ele, você não volta mais. Aquela história de você não escorregar, porque agora essa confiança está bem embasada. Não é uma confiança falsa. Não é aquela confiança de você se olhar no espelho e dizer, vai, campeão, eu acredito em você, tal, tal. Mas no fundo tem uma vozinha tua dizendo, eu não acredito, eu não fiz nada de verdade, certo? Aí eu me inflo e desinflo de novo, porque eu não me preparei corretamente.
A confiança, para ser verdadeira, ela tem que estar embasada em alguma coisa. E essa exposição gradual te ajuda muito. Então, uma das coisas que eu te diria, se dê uma nota de 0 a 10, tá? E note que também tem uma visão otimista do futuro aqui. Eu tenho que estar andando em relação a algo que eu quero. A resiliência e a confiança me permitem adaptar, mas eu tenho que me adaptar para algo que eu quero. Se eu vou me adaptar para algo que eu não quero, eu vou continuar dizendo, não vou me adaptar, então para isso eu não quero ir. Tá? Então, quando eu digo quero entrar em forma, eu tenho que realmente querer entrar em forma. Eu não tenho que estar falando que eu quero entrar. Eu quero ganhar mais dinheiro. Você realmente quer ganhar mais dinheiro? Pare para definir isso. Como a meta realmente tem que estar alinhada com algo que você quer. Quando o Simon Sinek fala do Reason Why no centro, né, ele fala do círculo dourado, Golden Circle, que a gente tem o what, o how e o why. Então, o what é o que eu vou fazer, o segundo círculo é como eu vou fazer isso, e aí o terceiro é por que eu estou fazendo isso. O porquê é que me dá forças. Quando eu recebo um impacto de fora e vou reagir a ele, tem que ter um motivo, tem que ter um reason why. E o reason why, quando ele é muito forte, aumenta a minha confiança que está ligada à resiliência. Porque eu sei que eu realmente quero alguma coisa, ok? Pare para pensar nisso, então. Primeira coisa é de confiança. Segunda coisa é de competência. A gente estava falando sobre isso. Toda vez que você estuda, mas estuda colocando em prática, porque tem gente que estuda só por estudar, fica no teórico. Ontem eu li uma frase que eu adorei, que dizia que na teoria e prática são iguais, mas na prática não é. Eu achei genial isso, porque na teoria e prática são iguais, mas na hora de fazer não é. E o exemplo que eu sempre gosto de dar, todo mundo dá risada e todo mundo já passou pela situação, pega o Kama Sutra. Eu li 1000 vezes o Kama Sutra. Então vai lá fazer o Kama Sutra. Quero ver se é igual o que você viu lá. Não é, certo? Tipo, você pode ler tudo o que você quiser, vai ser tudo diferente. Tô lendo de uma técnica de vendas de fechamento, eu sei todas aqui na teoria. Porque tem gente que é especialista em marcar X em prova. Certo? Tipo, eu não quero especialista X em marcar em prova. Pode ser importante. Agora, você sabe fazer? Me mostra que você sabe fazer. Estudei tudo de violão aqui, mas eu nunca peguei num violão. Escute, campeão, você sabe ler partitura, é diferente. Eu quero que você toque uma música. Você consegue tocar uma música bem? Como que você toca uma música bem? Tocando muitas vezes, concorda? E muitas vezes errado. E vai fazer. E note que nesse processo de desenvolver competência, eu estou fazendo, de novo, exposição gradual a habilidades que eu ainda não desenvolvi. Então, eu começo a dizer, espera aí, eu estou negociando de um jeito, eu vou tentar negociar de um jeito diferente, eu vou falar uma coisa diferente, eu vou usar essa técnica, eu li isso aqui, né, peguei esse artigo aqui, tem lá uma técnica, não me sinto confortável no começo, mas eu vou testar. Não deu certo, que é o que acontece. Uma pessoa sem resiliência, ela abandona o processo de aprendizado e aí ela não consegue desenvolver a competência. Note como, então, é um círculo. Como eu não tenho confiança, eu não desenvolvo a competência, eu não consigo ter resiliência, eu tenho menos confiança e eu entro num ciclo que eu não saio mais. Então, desenvolver competência é muito importante. E a competência é basicamente você dizer, eu sei o que eu estou fazendo. E quando eu estou fazendo algo que eu ainda não sei, eu estou fazendo isso de maneira controlada também, eu estou experimentando. Quando você faz esse processo, você olha para trás e você diz, nossa, como eu evoluí. Eu posso ainda não me dar uma nota muito alta, eu não sou perfeito em relação a isso, mas eu estou muito melhor do que eu estava ontem e muito melhor do que eu estava anteontem. É um processo de Kaizen, que é de melhoria contínua. Né? Essa frase de que hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Isso vai naturalmente te dando competência. Outra frase que você vai me ver repetir exaustivamente, não torça por desafios menores. Seja você mais competente. Né? Quando a gente olha para trás e pensa nos desafios que a gente passou 5, 10 anos, que a gente achava, meu Deus do céu, era coisa mais complicada do mundo, hoje a gente até dá risada às vezes, porque na verdade eles não eram grandes problemas, de verdade são os que a gente tem agora, certo? Esses são de verdade. Por quê? Porque na verdade a gente vai se preparando. E se eu puder ter uma atitude proativa em relação a desenvolver minha competência, e aí isso tem a ver, por exemplo, com estudar, com fazer curso, mas principalmente com experimentar, colocar em prática, analisar o que aconteceu, tá? Então, eu não vou colocar uma habilidade nova, sei lá, uma técnica de fechamento, vou usar um gatilho mental diferente nas minhas mensagens, alguma coisa diferente que eu estou fazendo. Eu não vou fazer uma vez e se der certo, fantástico, parabéns, eu vou continuar. Se não deu certo, eu paro, nunca mais na vida faço. Digo, tá vendo, não adianta, nunca mais. Não, eu vou fazer isso muitas vezes. Certo? E cada vez que eu fizer, eu vou fazer anotações e vou voltar. Eu estou desenvolvendo a minha competência de forma muito proativa porque eu quero desenvolver a resiliência. Então, estou indo, estou voltando, estou indo, estou voltando, mas cada vez que eu vou um pouquinho mais. Cada vez que eu volto um pouquinho menos. E aí, quando eu olho para trás, eu digo, nossa, hoje eu sou um profissional, sou uma pessoa bem mais evoluída. Por quê? Porque eu fui desenvolvendo minha competência, isso pega na resiliência. Terceira coisa que aumenta muito resiliência, conexões.
Se você está num ambiente que é tóxico para você e que tem uma energia negativa, você tem que ter muito cuidado porque a tua resiliência tende a cair. Tem vários estudos sobre isso, a Academia de Pediatria fala muito sobre isso, né? Tem outra frase que eu gosto muito de que você é a soma das 5 pessoas com as quais você mais convive. Então você tem que parar para olhar e dizer, essas pessoas estão estimulando a minha resiliência ou diminuindo minha resiliência? De verdade, elas geralmente impactam um pouco de tudo. Mas eu tenho que procurar, primeiro, ambientes que estimulam isso, então que eu me conecte e que sejam importantes para mim. Mas quando eu não tenho opção ou eu opto porque para mim é importante, eu tenho que ir de uma maneira calma, planejada, equilibrada, dizendo, ok, eu sei que esse aqui não é o melhor ambiente, mas eu vou lidar com ele da melhor forma. Tá? Então, eu não controlo, às vezes, o ambiente, mas como ele me afeta, eu posso controlar. Custa um pouco mais de energia, obviamente é um investimento, mas o simples fato de você ter controle sobre o processo e você entender o que está acontecendo e você olhar, quase como se você estivesse olhando de cima, dizendo, imagina que eu sou o Raul, tá? E o Raul sai e está olhando o Raul numa situação. Eu estou olhando de cima, estou analisando só isso já te dá uma visão diferente, literalmente, do processo, tá? Então, as conexões sempre vão te ajudar muito. E é uma das coisas mais importantes do ser humano, concorda? Note que quando eu estou fazendo parte de um grupo que está com uma meta parecida, que tem valores parecidos, daqui a pouco eu vou falar de valores como é importante em resiliência, mas né, quando a gente está unido em alguma coisa, a minha resiliência aumenta porque eu quero ajudar o grupo, eu quero participar. Quando eu estou num ambiente que eu não concordo, que eu não estou muito afim de ajudar, a minha resiliência começa a diminuir porque eu começo a questionar para que eu vou me incomodar. Certo? Se no fundo eu não concordo com isso, se no fundo eu não queria estar aqui, eu queria estar em outro lugar, se no fundo eu não queria estar fazendo isso, minha resiliência imediatamente cai. E nessas horas eu tenho que dizer, espera aí, isso aí está me afetando, eu preciso fazer alguma coisa. Não, veja que, de novo, resiliência é o receber isso e proativamente trabalhar isso de maneira a voltar a ser o meu melhor, não a simplesmente conviver com o ruim. Certo? Resiliência não é ficar convivendo permanentemente com o ruim. Isso aí é masoquismo, é diferente. Tá? Resiliência é dizer, cara, eu vou ter uma postura proativa de voltar. Então, olhe as conexões à tua volta e quando você não tiver, lembre de estimular algumas delas, porque às vezes a gente tem algumas pessoas que a gente vai se afastando, né? A gente faz tempo que não conversa com um amigo, com uma amiga, uma pessoa da família ou uma pessoa que né, a gente convive um pouco, poderia conviver um pouco mais. Cria situações onde você pode estabelecer isso. E lembre, sempre que você participar de algo que você sente que você está participando de algo maior, de um time maior, onde você se sente compreendido, tua voz é ouvida, tua opinião é respeitada, você sempre vai ter mais resiliência porque você vai estar afim de dar um passo a mais, de ir além, tá? Senão você fica só o robozinho fazendo o que te é pedido, mas é porque está faltando conexão. Quarto ponto aqui é de caráter. Tá? E caráter tem a ver com visão, valores, o que eu acredito da vida. Então, se você pegar os valores das pessoas, muitas vezes vai bater diretamente em atitudes. Né? Então, na Venda Mais, a gente até trabalha os valores como se fossem atitudes, funciona super bem, é super prático. Eu tenho uma ferramenta que eu faço uma avaliação que se chama Roda das Atitudes. Então, você tem 10 atitudes e você se autoavalia em relação a essas atitudes. Eu recomendo que você faça a mesma coisa, tá? Mas não pegue as minhas, pegue as que são importantes para você, faça a tua lista e pegue e simplesmente diga de 0 a 10 como que eu estou em relação a cada uma dessas. Você vai ver que muitas vezes várias dessas atitudes vão estar com uma nota baixa. E quando elas estão com uma nota baixa, está pegando em algo pessoal teu que é um valor, algo importante no qual você acredita. Quando isso está desequilibrado, quando isso está fraco, está sem energia, isso acaba batendo na resiliência também. Tá? Lembre que a resiliência sozinha ela não tem muita força. A resiliência ela vem de alguma coisa. Ela precisa estar amparada. Tá? Quando a gente está num lugar onde a gente acredita nos valores, a gente acredita na missão, a gente acredita no que está sendo feito, falado, eu tenho uma conexão com a liderança, tenho uma conexão com a minha equipe, e minha resiliência naturalmente aumenta também. Se eu não estiver nesse processo, a conexão muitas vezes está ligada diretamente a valores. Tá? Então, quando você pega conexão e caráter, você pode notar. Quando você tem que se conectar com pessoas com o caráter você não concorda, isso é extremamente desgastante. Então, a gente tem que procurar lidar com isso de maneira proativa, mas principalmente tentar estimular o máximo possível conexão, que é o ser anterior, com o caráter que eu quero.
Quem é que eu quero? Quando eu vou pedir mentoria para alguém, por exemplo, ou pedir conselhos, ou convidar alguém para sair para almoçar, ou pedir opinião, ou até para vir trabalhar na minha equipe, eu estou muito mais preocupado com essa questão de valores do que com o resto. O resto a gente treina, o resto a gente ensina. Esta conexão é super importante e a conexão com caráter faz com que seja uma conexão verdadeira, forte, tá? Quinto C é o C da contribuição. Eu estou numa missão, eu acordo de manhã, eu sei o que se espera de mim, eu entendo por que estamos fazendo isso, estou voltando de novo ao Reason Why, lá do Simon Sinek. Por que estamos fazendo isso aqui? Qual é de verdade o nosso objetivo? E aqui, essa contribuição tem muito a ver para mim com o uso, por exemplo, de testemunhais, de depoimentos, de histórias positivas, do impacto positivo que a gente tem. Então, você precisa, de alguma forma, começar a colecionar pequenas vitórias. E uma das coisas que acontece, né, de novo voltando à engenharia mental em vendas, quando você tem uma crença limitante em relação à tua própria competência, e que seria, por exemplo, a síndrome do impostor, tá? Então você está com um processo de autossabotagem, onde você tem uma certa habilidade, mas a tua visão dessa habilidade está diminuída porque você tem essa crença limitante, você não sabe lidar com elogios. É um problema. A pessoa se sente desconfortável quando é elogiada. Ela parece que cria um bloqueio, porque ela não sabe o que fazer com aquilo, às vezes porque no fundo ela nem se acha merecedora. Ela vai achar que foi sorte, que foi esforço, que foi não sei o que, papá. Não é que foi competência, mas muitas vezes é. Você é competente. Você não estaria aqui assistindo um vídeo desse se você não fosse, tá? Então, quando eu começo a criar esta conexão da minha competência com a minha contribuição, eu começo a reforçar a confiança, certo? Que eu preciso ter para ter resiliência. Por quê? Não é só por mim que eu estou fazendo alguma coisa. Note que quando eu conecto com uma missão, com uma contribuição, eu não estou fazendo isso aqui só por mim. Eu estou fazendo isso porque está ajudando alguém. Eu estou numa missão. Essas pessoas dependem de mim ou precisam de mim. Pode ser que seja, às vezes, até para ajudar em casa, com salário, ou com dinheiro, ou seja lá o que for. Eu preciso sentir que eu estou contribuindo. O ser humano, quando não está contribuindo, na verdade, parece que desconecta a energia vital. A gente nasceu para contribuir, tá? Não é só para receber, é para contribuir. E você que está me vendo ou ouvindo sabe que a busca da alta performance, muitas vezes, ela é extremamente benéfica para nós. Ela nos energiza, nos traz dinheiro, etc. Mas, no fundo, o impacto que tem para os outros, e quanto mais impacto positivo eu tenho, mais eu sou remunerado também. É um ciclo muito positivo. Então, eu preciso encontrar formas de contribuir. Se eu hoje não estou contribuindo, eu vou ter baixa resiliência. Então, eu tenho que achar formas ou de aumentar minha contribuição, como que eu posso ajudar, como que eu posso impactar, ou B, ressignificar a contribuição que eu já estou fazendo, só que eu não estou percebendo. Então, como que eu posso encontrar formas? Como que eu posso estimular depoimentos testemunhais? E terceira coisa que eu tenho que fazer é começar a conviver bem com o elogio. Se eu estou realmente, se eu sou competente e se eu estou dando uma contribuição positiva, estou tendo um impacto positivo, aprenda a receber isso, aprenda a receber, tá? O universo vai te dar mais do que você aprende a receber. Sexto na Academia Americana de Pediatria, eles chamam de coping. Não tem uma tradução perfeita, mas se você olhar, o que está sendo dito é cuidado. E aqui cuidado é cuidado com você mesmo. Cuidado com os seus pensamentos, cuidado com o que você come, cuidado com a alimentação, né? Então, se você está hidratado, se você está dormindo, se você está conseguindo fazer uma atividade física, um hobby. Porque, de novo, se eu estou fisicamente esgotado ou mentalmente esgotado, a minha energia vital está totalmente voltada à minha sobrevivência. Eu começo a cuidar simplesmente do curto prazo do que do básico, porque eu sei que eu estou num canal que é muito ruim. Eu tenho que cuidar de tudo isso. Eu não tenho paciência, eu não tenho energia, não tenho força para ser resiliente, tá? Então, uma vez, há muitos anos atrás, eu escrevi sobre um cavalo de US$ 1 milhão. E a pergunta que eu fazia era a seguinte: se você tivesse um cavalo de US$ 1 milhão, como você trataria esse cavalo? Você daria a melhor ração para ele? Você cuidaria dele? Você escovaria? Você daria banho? Você daria, esse cavalo é um cavalo de US$ 1 milhão. Como você cuida de você mesmo? Pare para pensar nisso. Você vale muito mais do que US$ 1 milhão. Muito mais. Porque você não está se cuidando assim. Então, não é uma coisa de ser egocêntrico ou egoísta, nada. Pelo contrário. Se você realmente quer ter alta performance, principalmente de forma sustentável por muito tempo, você precisa começar a prestar atenção nisso. E lembre, tem uma outra frase que eu gosto muito: o corpo é o templo da mente. Tá? Então, uma mente realmente valiosa precisa ter um corpo que é basicamente quem transporta a mente, quem alimenta a mente, que, né, tá? A gente está dentro, a gente tem que se cuidar.
É importante. Inclusive, se você voltar, conecta imediatamente com confiança. Você vai para a academia, você vai para uma caminhada, você tem uma alimentação boa, você só pode ver que a tua confiança sabe, porque você sabe que você está preparado, porque você cuidou de você. Então, lembre de pensar, eu estou nesse jogo de longo prazo, eu tenho uma contribuição para fazer, eu tenho um jogo para fazer, eu tenho um valor, então eu vou cuidar de mim. Tá? E a única forma de você cuidar realmente dos outros é você estando bem. Pare para pensar. É muito mais fácil cuidar de outros quando você está bem. É muito mais fácil você ter impacto quando você está bem. Então, lembre de cuidar de você também. Sétimo e último da lista é controle. A sensação de que eu tenho autonomia, de que eu posso tomar decisões, né? Às vezes eu estou num ambiente onde tem alguém que tem uma personalidade muito forte, está impondo todas as decisões. O ser humano tem tendência a ter uma resiliência muito baixa nisso. E depois você vai ver lideranças fortes dessas reclamando que a equipe tem uma série de comportamentos. Mas eles são desdobramentos, são consequência dessa postura da liderança, que acaba, então, né, desestimulando uma série de coisas na própria equipe. Sempre que você puder, busque projetos ou iniciativas que te deem um pouco de autonomia. E tente aumentar esta autonomia, vá aumentando esta autonomia. Note que a autonomia está ligada aos dois principais Cs lá que a gente falou no começo, a confiança e a competência. Autonomia, se eu não tenho confiança, se eu estou num processo de crença limitante com autossabotagem, eu não vou buscar autonomia. Pelo contrário, eu quero me subordinar a alguém me dê ordem, alguém me diga o que fazer. Porque pronto, eu não preciso pensar, e se alguma coisa acontecer é porque eu estava obedecendo. Isso não é a busca da alta performance. A gente está aqui num processo diferente, concorda? Por isso que a gente está conversando aqui hoje. Então, eu quero autonomia, mas eu também não quero aquela coisa de que eu vou dar saltos de autonomia. Eu não quero essa liberdade total. Eu quero um pouco mais. Eu quero um crescimento. Parei para pensar como se estivesse criando um filho. Se você pegasse um estagiário, você não joga essa pessoa na fogueira de uma hora para outra, certo? Você vai fazendo toda uma preparação, devagar, é paciente, mas você vai dando para essa pessoa autonomia, porque a autonomia está conectada, volta lá no começo com a confiança. Quanto mais confiança eu ter, mais eu vou buscar autonomia e mais eu vou estar ok com ela. Porque se eu não estou ok com a autonomia, tem alguma questão ligada à confiança. E também a única forma de eu desenvolver competência. Porque se eu não tenho autonomia, alguém está sempre fazendo por mim, alguém está sempre em cima supervisionando, eu preciso de uma certa liberdade até para cometer erros dentro de um ambiente protegido, para poder falar sobre eles. Quando eu estou tendo uma reunião, eu posso levantar a mão e posso discordar? Isso é uma das principais, um dos principais sinais para mim de que uma equipe está realmente fortalecida. Eu posso discordar, eu posso dar a minha opinião. Obviamente tem que fazer isso de maneira inteligente, né, ou emocionalmente equilibrada, mas eu posso fazer isso, a minha opinião é valorizada. No JEC, que é um outro curso meu de gestão de equipes comerciais, no começo do ano, todos os líderes têm que fazer um processo de avaliação onde a equipe avalia o líder. E uma das coisas que se comenta muito é essa dificuldade do líder lidar com o feedback da equipe. O feedback é o contrário. Como que eu estou lidando com o feedback? As pessoas, né, num ambiente onde as pessoas têm autonomia, elas podem opinar, elas podem fazer, eu vou tolerar algumas coisas. Eu quero ter um método, eu quero ter, né, um processo, mas eu quero que as pessoas também sintam que elas têm liberdade, porque viver acorrentado, figurativamente ou verdadeiramente, destrói a resiliência. E se eu quero mais resiliência, eu vou naturalmente começar a fazer com que a autonomia, tá, comece a aumentar. Então, a autonomia me dá essa sensação de controle, de que eu posso tomar algumas decisões. O exemplo típico que a gente sempre usou aqui em casa, quando a gente saía para jantar, por exemplo, com as crianças, elas eram bem pequenas, a Marília colocava na cama e dizia: 2 camisas, 2 calças, 3 pares de meia, com qual você quer ir. Note que é uma autonomia direcionada, mas a criança sente que ela tem controle. A gente nunca teve nossos filhos tendo faniquito porque não estavam usando a roupa que eles queriam, certo? Foi sempre assim, do tipo, a gente dá as opções, dentro dessas opções você escolhe. A pessoa sente que ela tem controle. Então, sempre que você puder estimular isso e sempre que você puder buscar isso na tua vida, você vai aumentar a tua resiliência. Para terminar, o último C e último comentário que eu queria fazer. Tem um oitavo C que eu tenho defendido muito, não faz parte da lista original, mas eu acho que é importante, que é o C da coragem. E eu tenho falado bastante sobre a coragem porque note que muitas vezes a resiliência demanda que eu saia da minha zona de conforto. Então, muitas vezes eu vou ter, e a coragem precisa do medo, tá? Os dois andam juntos. Entenda sempre que a coragem anda junto com o medo. Não existe coragem se eu não tenho medo. E o medo é uma voz dentro de mim
de alerta, me dizendo atenção, cuidado. E a função do medo é me preservar, me proteger. O medo vai fazer isso de duas maneiras. Primeiro, o medo vai fazer com que o perigo pareça muito maior do que ele realmente é. E outra coisa que o medo vai tentar fazer é diminuir a tua percepção da habilidade. Então, o processo de autossabotagem está muitas vezes ligado, né, como crença limitante, ao medo. Tá? Porque, na verdade, ele está exagerando o perigo, e uma forma de exagerar o perigo é fazer com que você pareça menos capaz do que você é. Eu não preciso nem mexer no perigo, concorda? Se o perigo estava aqui, nem mexer no perigo, mas eu diminui minha percepção da habilidade e o perigo claramente ficou maior. Aquela história, não torça por desafios maiores, torça por você melhorar e ser maior do que eles. O medo está tentando fazer o contrário, ele quer te preservar. Inclusive, o medo é sinal de inteligência. Tá? A gente burra não vai ter medo. Tá? As pessoas inteligentes, o cérebro que está dizendo, oh, atenção, atenção, alerta. Quando eu estou num processo de resiliência, eu estou tentando trabalhar todos esses Cs, tá? Então note como a coragem está ligada à confiança, a coragem de testar coisas novas está ligado a desenvolver a competência, a coragem está a questão de eu defender conexões e trabalhar em torno delas, está muito ligado a caráter e aos valores, onde eu vou defender as coisas nas quais eu acredito, está totalmente ligado à contribuição, porque uma pessoa covarde não está tentando ajudar, certo? Ela não quer se expor. Uma pessoa corajosa, ela vai para frente, vai dizer, não, eu tenho uma contribuição para fazer, eu acho que eu posso ajudar. Coragem de tomar algumas decisões, de estabelecer limites, por exemplo, e aí começar a dizer, eu preciso cuidar de mim, e fazer isso de maneira equilibrada. E para terminar, coragem de assumir o controle de algumas coisas, porque uma pessoa medrosa tende a passar o controle para alguém e tende a dizer, alguém assume isso por mim. A pessoa corajosa, ao contrário, vai dizer, eu assumo isso. Por quê? Porque eu entendo o medo, mas eu entendo que isso aqui precisa ser feito também. Então, para terminar, eu gostaria que você se autoavaliasse, converse com você mesmo, converse com o teu time, é o tipo do trabalho muito legal de fazer em relação a você melhorar, né, o que a gente estava falando dessa conexão entre o grupo. Você pode fazer um casal, né, marido e esposa fazer, é muito legal de fazer também. Marília e eu, de vez em quando, a gente faz isso, ela com um copo de vinho e eu com um copo de cerveja. E é uma forma excelente de começar ou de terminar o ano, revisando e já planejando. Tá? O último vídeo que a gente fez no Quantum Cast foi de final de ano, esse é o primeiro do ano. Então, queria terminar aqui falando para você, trabalhar esses 8 Cs, lembre que resiliência é uma das atitudes mais importantes, porque ela está ligada a tudo que a gente quer ter de importante na nossa vida. Nem sempre as coisas acontecem no curto prazo, a gente precisa ter resiliência se quiser ter todas as outras atitudes. E tem um 2025 excelente, tá bom? Sempre que você quiser, curta, comente, compartilhe. Lembre, eu leio todos os comentários e depois eu uso para gravar vídeos como esse. Se isso aqui foi útil para você, fantástico, que bom que a gente está junto. Se você tem alguma sugestão de melhoria ou algum outro tema que você gostaria que a gente abordasse, coloque nos comentários. E lembre, para terminar, que o curso Reengenharia Mental em Vendas vai começar em breve e pode te ajudar com muitos desses assuntos que a gente está trabalhando, aí com técnicas específicas para você se aprofundar. Tá bom? Grande abraço, obrigado!